Hoje vamos nos aprofundar em um dos jatos mais incomuns da União Soviética, o Yakovlev Yak-38, um caça-bombardeiro VTOL, e na segunda metade faremos um panorama estilo 2026 sobre o desempenho e os preços dos mísseis do Brasil. Se você curte aviação militar, brinquedos navais e economia de defesa misturada, fica comigo, este vídeo junta história, tecnologia e um pouco de números. O Yak-38 foi a tentativa da Marinha Soviética de ter um caça-bombardeiro com decolagem e pouso vertical que pudesse operar a partir de porta-aviões pequenos e convés de cruzadores sem catapultas. Voou pela primeira vez em 1971 e entrou em serviço na década de 1970 como o único caça VTOL operacional da Marinha Soviética. No papel, atendia a uma necessidade real: levar poder de ataque e de defesa aérea para o mar sem depender de grandes navios com convés angulado ou sistemas de lançamento. A filosofia de projeto foi clara: compacto, robusto e otimizado para sustentação vertical em vez de desempenho em alta velocidade. Do ponto de vista mecânico, o Yak-38 usava um arranjo de motores dividido, um motor principal para voo em avanço e motores de sustentação vertical no fuselagem para pairar e decolar, pousar verticalmente. Conceitualmente simples, e brutalmente ineficiente. Os motores de sustentação adicionavam peso e ocupavam volume interno, mas não contribuíam em cruzeiro, eram peso morto durante o voo horizontal. O resultado foi uma aeronave com baixa fração de combustível, alcance curto e carga útil modesta em comparação com caças convencionais. A versão melhorada Yak-38M tentou mitigar algumas limitações com motores atualizados e pilones reforçados, mas o compromisso básico entre capacidade VTOL e desempenho de combate permaneceu. Em serviço, o Yak-38 foi empregado principalmente em defesa de esquadra, ataque e reconhecimento a partir de navios. Os pilotos elogiaram a facilidade de manuseio no convés e a flexibilidade do VTOL, mas a história operacional também destacou problemas de segurança e manutenção. Sistemas de motores de sustentação são complexos e geram muito estresse térmico. Os motores e sistemas do Yak-38 exigiam manutenção cuidadosa e a taxa de acidentes foi significativa para um tipo de linha de frente. Taticamente, sua velocidade máxima limitada e a carga reduzida deixavam-no vulnerável diante de caças supersônicos contemporâneos ou defesas antiaéreas bem equipadas. Em resumo, funcionava bem em tarefas de presença naval e missões distribuídas, mas não era um caça de alto desempenho em um ambiente contestado. Falando de armamento e emprego, o Yak-38 levava um conjunto modesto de munições ar-ar e ar-terra em pilones subalares, foguetes, bombas e mísseis de curto alcance adequados ao seu papel de ataque. Por conta das restrições de peso e espaço, não havia espaço para um radar pesado ou um pacote de armas de longo alcance comparável ao de caças embarcados maiores. O Yak-38 era mais adequado a ataques de apoio próximo, interdição marítima e defesa local em cenários permissivos. A variante de 2 lugares Yak-38 para treinamento estendeu a vida útil do tipo, mas o envelope da plataforma limitava sua eficácia contra adversários sofisticados. Como lembrar do Yak-38? Como uma tentativa soviética ousada e pragmática de ter caças capazes de operar no mar sem porta-aviões completos. Foi produto de restrições estratégicas e industriais específicas, a frota de porta-aviões da URSS e sua doutrina, e provou que a aviação de combate VTOL fixa em escala operacional é possível. Por outro lado, também reforçou trade-offs fundamentais: conveniência VTOL tem custo em alcance, carga útil e complexidade. Historicamente, o Yak-38 é interessante como um projeto de transição que antecipou trabalhos VTOL posteriores e serve como estudo de caso sobre como a doutrina pode dirigir escolhas de projeto. Agora mudando para o Brasil em 2026, o país tem modernizado de forma contínua suas capacidades de mísseis em domínios terrestres, navais e de defesa aérea. A família Astros II, da Avibras, continua sendo a espinha dorsal para fogo de saturação e potência de ataque de longo alcance,
variantes e opções de míssil, incluindo o Avenida TM-300, dão ao Brasil tanto capacidade de saturação quanto opções de precisão de maior alcance. O Astros é modular e amplamente adotado pelo Exército Brasileiro, e o míssil de cruzeiro Avenida TM-300 tem sido foco para estender o alcance de dissuasão estratégica. No domínio naval, o Brasil vem avançando para ter capacidade antinávio nacional. O programa MANSUP, desenvolvido com participação de empresas domésticas como a SIATT e a Marinha, alcançou marcos de aquisição e contratos iniciais, o que representa um passo importante rumo a uma capacidade ASHM indígena. Para uma marinha que moderniza fragatas e planeja uma frota com submarino de propulsão nuclear no futuro, ter mísseis antinávio produzidos internamente é uma prioridade estratégica e um multiplicador de capacidade. A defesa aérea tem sido tema central para o Brasil entre 2024 e 2026. O governo avaliou diversos sistemas de alcance médio e longo e, após negociações e trocas, passou a perseguir soluções europeias, com conversas envolvendo a MBDA sobre sistemas como o EMADS e a família de mísseis CAM para uma defesa em camadas. Negociações reportadas em 2025-2026 indicaram possíveis negócios na casa de centenas de milhões até bilhões de reais, por exemplo, manchetes citavam valores da ordem de 5 bilhões de reais em alguns pacotes, o que reflete que sistemas integrados de defesa aérea são caros, mas centrais para proteger ativos e o espaço aéreo nacional. Algumas negociações anteriores com outros fornecedores, como conversas sobre o Akash da Índia, teriam sido reavaliadas ou estanharam em favor de fornecedores alternativos. Em termos de desempenho, os programas de mísseis brasileiros são uma mistura de sistemas maduros e iniciativas de nacionalização promissoras. A família Astros é comprovada para fogo de saturação e tem forte histórico operacional. O Avenida TM-300 oferece uma opção de cruzeiro tática de longo alcance. Testes e demonstrações recentes mostraram alcances e precisão que o tornam útil para negação costeira e ataque de precisão. Adaptações navais desses sistemas, incluindo variantes Avenida TM para lançamento a partir do mar e o Mansup antinávio, ampliam o leque de missões. Ensaios reportados entre 2024 e 2025 apontam para testes e etapas de qualificação contínuas, ou seja, a capacidade melhora ano a ano, mas a implantação em larga escala é gradual. Agora a parte delicada: preços. Preços de defesa costumam ser opacos, números públicos geralmente cobrem orçamentos de programa ou valores contratuais globais, não preços unitários, na prateleira. Mesmo assim, há sinais. Pacotes de defesa aérea integrados, EMADS, CAMM, frequentemente apareceram na imprensa com valores que alcançavam centenas de milhões ou próximo de $1 bilhão, dependendo do escopo. Radares, centros de comando, lançadores e mísseis compõem esses valores. Para sistemas táticos como Astros e mísseis Avenida TM, o preço por unidade varia conforme alcance, configuração, pacotes de suporte e offset industrial. Preços exatos raramente são públicos. A conclusão prudente: espere custo por unidade elevado para mísseis de cruzeiro e SAMs modernos, e gastos de programa na casa das centenas de milhões a bilhões de reais quando se inclui integração, treinamento e sustentação. Trate estimativas públicas como indicativas, não definitivas. E quanto à prontidão operacional e desempenho em combate, a estratégia brasileira tem enfatizado testes em território nacional, integração em brigadas e navios existentes e forte participação da indústria local, positivo para sustentação e soberania, mas tende a alongar os prazos para capacidade operacional plena. Entregas e testes parciais do MANSUP e baterias costeiras reportados em 2024-2025 mostram que o Brasil prioriza defesa marítima em camadas. Junto com o Astros, Avenida TM, o país constrói uma dissuasão regional crível com fogo de saturação e opções de ataque de precisão. Espere continuidade em testes, entregas em lote pequeno e operacionalização faseada ao longo de 2026. Como esses desenvolvimentos brasileiros se comparam com plataformas como a Era Yak 38?
São problemas diferentes. O IAC-38 ensina que plataformas inovadoras, que resolvem restrições operacionais, por exemplo, navios sem catapultas, trazem flexibilidade real, mas pagam um preço em desempenho. A trajetória do Brasil com mísseis é focada em profundidade de capacidade e cadeias de suprimento soberanas, artilharia de foguetes madura para poder de fogo, mísseis antinávio indígenas para controle marítimo e defesa em camadas para proteção estratégica. Em vez de um salto técnico único e arriscado como o VTOL com motores de sustentação, o caminho brasileiro tem sido incremental, menor risco técnico isolado, mas investimento financeiro consistente. O que observar em 2026 e além? Primeiro, marcos de entrega e integração. Fique de olho em implantações operacionais do MANSUP em fragatas e em ensaios do Avenida TM em variantes navais, submarinas. Segundo, contratos de defesa aérea. Se negócios como EMADs, CAN forem fechados, os valores contratuais e cronogramas de integração vão clarificar a postura de defesa aérea de médio prazo. Terceiro, modernização contínua do astros e anúncios de exportação ou desenvolvimento conjunto. Esses sinais indicam maturidade de capacidade e potencial de mercado para a indústria local. Acompanhe veículos de defesa confiáveis e comunicados do Ministério da Defesa para valores finais e declarações de capacidade. Para fechar, o IAC-38 é uma lição de compromisso de projeto, conveniência VTOL à custa de alcance e carga útil, uma aeronave que cumpriu seu papel mas mostrou os limites do conceito de motores de sustentação em missões de combate. O cenário de mísseis do Brasil em 2026 trata de camadas de capacidade, indústria local e aquisições pensadas. Astros e Avenida TM trazem alcance e precisão, MANSUP sinaliza um golpe antinávio produzido no país, e negociações de defesa aérea mostram que o Brasil está disposto a investir pesado para a proteção. As duas histórias tratam de alinhar capacidade com doutrina e realidade industrial. O IAC-38 solucionou um problema naval soviético via hardware. O Brasil resolve problemas navais e aeroportados do século XXI por meio de um portfólio de mísseis e parcerias. Se você curtiu essa mistura, uma curiosidade VTOL da Guerra Fria e um panorama de aquisições de mísseis moderno, deixa um like e se inscreve para mais análises cruzadas. Comenta aí, prefere um episódio técnico só sobre o sistema de motores e envelope de voo do IAC-38, ou um follow-up que destrinche as especificações do Avenida TM300 e do MANSUP e seus mercados potenciais? Eu preparo com imagens e números na próxima.